Xandão, deixa eu te perguntar. Duas coisas que o pessoal tá falando muito no chat. Esse negócio das 3 advogadas. O que é isso daí? E eu quero saber a história da Amanda Vettorazzo. Isso aí é... Puta, isso é pra acabar, hein, velho. Puta, quer que eu espere? Não. Leva. Fala aí. Arthurzão. Cara, a história das 3 advogadas... Eu não vou contar a história. Não vou contar que é uma história vergonhosa, mas isso aí teve a ver com uma festa da OAB que eu fui. Que eu era novão ainda, tinha 17 anos. E, né, a festa das advogadas lá acabou tendo um envolvimento aí. Tinha 3 mulheres envolvidas nessa noite aí. Foi uma vergonha alheia. E aí eu contei essa história assim, não desse jeito na live, mas de um jeito um pouco mais engraçado. E a molecada fica pedindo pra eu ficar contando essas coisas que é um esculacho, né? Uma vergonha. Eu não vou ficar contando isso, pô, tá maluco? É um péssimo exemplo pra sociedade, né? E eu falei pra eles, inclusive, pra eles não mencionarem essa história aqui, né? Ah, Pra por não isso que trazer eles estão mais. falando, pô. Eles são tontos. Mas foi isso. Isso daí foi uma passagem minha da adolescência que eu não me orgulho, que eu cometi alguns erros, assim, em relação a mulheres, entendeu? E na live, como eu uso desse tom descontraído de piada pra ficar, às vezes até dando algum conselho ou outro pra molecada, eu pego algumas histórias minhas de antigamente que eu fiz coisa errada e transformo numa história engraçada pra passar um ensinamento no final. Eu contei essa história das 3 advogadas. E a molecada achou o máximo. Eles, como sempre, levam pro lado errado as coisas, né? Eles Lógico, gostam disso. Lógico, o pessoal adora. Eles dão risada, eles acham o máximo. Eles acham o E máximo. o da Amanda Vettorazzo? A Amanda Vettorazzo é uma coisa que nem eu sei quem que teve essa ideia. Até hoje eu não sei quem foi o canalha que teve essa ideia, cara. Eu não sei o que fizeram. Eu sei... Tudo começou com a galera mandando cortes do MBL pra eu reagir na live. E como eu falo sobre política, eu falei, manda, né? Vai mandando que eu vou vendo, né? Então eu mandava corte do Arthur, do Kim Kataguiri, né? Beleza, reagindo. Aí um belo dia mandaram lá o canal, ou um corte, né? Um vídeo da Amanda Vettorazzo. Eu não sabia quem que era, né? Pô, achei da hora, né? Falei, pô, legal, sai na rua, fiscalizar, mete a louca mesmo, né? Fala a verdade lá. Falei, bacana isso daí, né? Tem que ser assim mesmo. Tá fazendo o trabalho dela. E aí, eles mandaram um canal do YouTube. Eu não sabia que ela tinha canal no YouTube. E aí comecei a reagir a alguns vídeos. E fui vendo os vídeos. Aí em algum momento, os caras estão falando que eu vou dormir no sofá hoje já. Ah, esses caras são doentes, ó. Não Ó, falar nada. A esposa Não. já até ficou em pé ali. Não, gente. é na minha live, cara. Não pode aparecer mulher nenhuma que eu sou o culpado, eu sou o canalha e a culpa é minha. Eu não posso fazer nada, não posso reagir a nada. Mas aí eu tava reagindo a um vídeo da Amanda Vettorazzo e aí ela tava entrando, acho que lá num prédio, né? Que pessoal lá que tinha tomado conta de um prédio de forma ilegítima lá, tava metendo a bronca em todo mundo. E aí no momento do react eu falei assim... É engraçado só de lembrar. Eu falei, foi uma expressão assim, eu falei, caramba, ô Amanda Vettorazzo, né? E falei alguma coisa em seguida, né? Porque ela tava lá acabando com tudo. Aí beleza, né? Não, mas tranquilo, cara, reagi e tal, pô, da hora. No dia seguinte, mandaram um pix pra mim, distorcido. Eles pegam assim, olha o que eles fazem. Não, é profissional, molecada é profissional. Os caras são bons demais. Eles pegam falas minhas picotadas e vão juntando uma na outra. E parece que eu falei a frase completa na hora ali mesmo. Parece que era falando daquele jeito, Até cara. você acredita. Até eu, porque eu não lembro, né? Eu lembro tudo que eu já falei. Até eu falei, caramba, eu falei isso mesmo, será, né? Bom, aí eles mandaram um áudio na minha live assim, com um som totalmente diabólico e satânico, né? E no final, de fundo, assim, a minha voz falando, caramba, ô Amanda Vettorazzo, e um barulho assim, ó. Como se o cara estivesse fazendo, você sabe, né? Fizeram um som assim, cara. Mas eu quase mijei nas carças de rir, porque ficou muito engraçado mesmo. E pegou de surpresa. Ô, sério? Sério, você não tá entendendo, cara. Muito bom, velho. E eu perdi o ar de tanto dar risada. Eu não conseguia mais falar. Eu fiquei uns 5 minutos rindo, vermelho, dando risada. Falei, cara, vocês são doentes, velho. Olha o nível que vocês... Chega, se a moça ver isso daí, é capaz dela me processar ainda, né? Imagina. Não, eu já falei... Imagina, ela trabalha com o Arthur. Ah, mas é vergonhoso. Mas é vergonhoso, né, velho? Do nada vai chegar um áudio desse lá, ela vai achar que tem alguém profanando, né, a imagem dela aqui. Bom, aí dei risada pra caramba. E eles ficaram, até hoje eles ficam hoje, maçantes. O chat tá lá, ó, Amanda Tudo. Vettorazzo. Não, tudo. É o Amanda Vettorazzo, as duas democracia. Os caras Esse da democracia. Ah, se for o que eu tô pensando, eu não sei aí, deixa quieto. Eu não sei, mas deixa pra lá. Esquerda e direita, aí dá umas coisas aí meio sombria. E manda esse áudio batendo palma, assim, né? Aí eu peguei, né, um belo dia, e já tinha passado um bom tempo, né? Inundaram a live com esse meme da Amanda Vettorazzo. Aí um dia eu terminei a live, né? Eu vi que o Renan tava fazendo live lá do MBL, né? Eu falei, vou colocar a live do Renan aqui, que às vezes eu gosto de escutar lá, porque ele tá lá também descendo a lenha em vagabundo e tal, né?
Eu entrei na live, cara, né? Mandei um salve lá. Falei, ô, salve aí, rapaziada, né? Mandei um alô lá, né? Os caras, ô, Xandão, beleza, bom? Cara, começou no chat lá. Ô, Amanda Vetorazzo, os caras mandando emotion de palminha e espirrinho. Ô, velho, eu fiquei com uma vergonha, eu saí da live, ó. Falei, eu sei que vai sobrar pra mim ainda, cara. Eu peguei e saí, fiquei com desgosto. Imagina, mas não, Não, a gente leva tudo na brincadeira. Pô. Não, ainda bem, porque eu falei, olha, aí eu falei pra eles, ó, vocês não vai ficar mandando esses negócios lá na live, esses áudios de Amanda Vetorazzo, que, né, às vezes a pessoa não sabe, vai dar ruim pra mim, hein? E vai ser vergonhoso pra todo mundo lá, né? Mas eles ficam fazendo isso aí, coitada. Minha esposa que fica puta, né? E com razão. Olha aí, ó. Até eu fico puto, tem hora, porque você não tá entendendo. Eles Não, pegam... o pessoal é... Eles fazem montagem minha com atriz pornô, cara. Eles mandam vídeo pra mim pra eu comentar, por exemplo, uma menina que criou OnlyFans. Eles mandam lá uma menina diabólica que abriu OnlyFans, né? Que tá falando abobrinha na internet. Eu vou lá e comento. Aí no dia seguinte tem montagem minha, cara, com a menina. Eles ficam fazendo essas coisas. O pessoal é criativo pro mal, né? É, a molecada faz, cara. Isso é uma coisa incontrolável, né? Não dá pra fazer muita coisa a respeito disso aí, né? Aí eu falei pra eles, já falei, ó, rapaziada, pega leve, eu sei que vocês gostam da zoeira e tal, eu sou um cara brincalhão, mas pega leve, vocês estão extrapolando. Aí, ultimamente, eu já nem reajo mais, entendeu? Eu dou até uma evitada. Pessoal. Às vezes eu não posso, olha que coisa tonta. Às vezes eles mandam um vídeo de uma menina aleatória, às vezes eu até evito, cara. Eu até evito, porque, sei lá, vai que os caras vão fazer distorção, às vezes outra pessoa pode entender errado, acaba mal, sabe? Eu tô dando uma evitada agora, porque fica um negócio muito maçante mesmo. Porque a turma gosta, Deixa eu te zoeira. perguntar, da onde que vem todas essas expressões? Você inventa na hora? É um negócio que você já falava desde sempre, você só Algumas coisas eu já falava desde sempre. publicizou isso? Algumas coisas eu já falava desde sempre, outras eu lembro da infância, expressões que eu lembro da Jargão. infância. É que eu já escutei tanta coisa engraçada na minha vida que eu não lembro de metade, na verdade. Eu já escutei tanta piada, tanta gente engraçada, sabe? Da molecada que sempre foi... Em época de escola, era só palhaçada, literalmente. E aí, às vezes, eu lembro de algumas coisas, sabe? Daí, dependendo, assim, do que eu tô Aí falando, eu vem, coloco, você fala. vira um meme e a galera gosta, entendeu? Porque eu vejo o pessoal... Umas coisas meio o pessoal besta. fala, ó, coisa de Cleide. É, Ó, não. o tanto de Amanda Vetorazzo É, agora. não, são. Eles são fãs. Não, Eles são chat fãs, é demais, seus. Fã do chat é Arthur, demais. Não, a fã gente da tá com Amanda. quase 5 mil Eles pessoas ao são. vivo aqui. O pessoal é sensacional. A molecada gosta pra caramba, eles ficam falando. Só que o problema é que eles ficam colocando como um canalha, né? A culpa é sempre minha. Não, fica É na tranquilo. minha live, os caras. Virou meme também. Sempre sobra pro o Arthur, do Val, ou do Pau, que eles falam, ou pro Super Xandão, ou pro Vic Vanilla. Até o Vic Vanilla entrando no meio. Eles falam que sempre sobra. É verdade, né? Fazer o quê? Não, no caso do Arthur, ele merece mesmo. O Arthur do mal. Aproveitar que ele não tá aqui, que ele não pode se defender e falar mal dele no canal dele. Mas é muito engraçado, porque a molecada, eles são, mesmo que seja às vezes extrapolativo, Mas acho que é um ambiente criatividade. também que o pessoal se sente à vontade pra conversar com você, pra soltar. é porque se eu fosse ser um cara chato, se eu fosse falar assim, não, eu quero fazer uma live comportada, ia ser uma live chata. Eu também não ia poder ser quem eu sou. Eu também gosto de... Pra mim, a live tem que ser assim. Tem que ter momento pra tudo. Tem momento que eu quero pegar um assunto, eu quero falar sério, eu vou falar sério, eu vou dar uma opinião séria. Tem um outro momento que eu vou estar jogando e vou querer só falar abobrinha. Tem outro momento que a molecada vai ficar inundando a live lá, mandando coisa tonta e só risada. Porque é o seguinte, eu penso assim, ó, cada pessoa tá tendo um determinado dia. Tem pessoas que às vezes querem entrar na live e não querem me ver falando de política, elas querem entrar lá pra dar risada, entendeu? Elas gostam. Sim. Gostam de ouvir só abobrinha, sabe? Só piada, quer O descontração. pessoal quer descontração. Outras querem lá pra me ouvir falar de nacionalismo, outras querem lá pra tirar dúvida de terra plana. Aí a outra quer falar de Bíblia, o outro quer pedir conselho de namoro, de relacionamento, entendeu? É um ambiente seguro pra rapaziada ser quem eles são. Exato, é isso que eu gosto. Eu gosto de deixar a live assim, eu falo, a live é livre. Só que realmente, quando a gente dá a liberdade total, tem extrapolações. Sim. E aí eu tenho que tomar uma medida, que nem eu falo. Às vezes a galera faz piada mesmo que, pô, é coisa que não dá. No momento ali não dá, tem que banir. Tem algumas palavras que eu preciso banir, né? Pra evitar problema. Já bani lá a palavra, né? Amanda, de algumas mulheres, teve que banir a palavra. Então, se uma menina que chama Amanda vai lá na live participar, não aparece o nome dela. Entendeu? Porque não pode, sabe? Porque os caras extrapolam. Vai, é complicado. Não dá. Aí você tem que ir controlando dessa forma, entendeu? E você falou que você jogava muito antes. Hoje em dia você joga alguma coisa ainda, não? Eu Faz jogo. live jogando? O que você joga? Hoje, atualmente, eu tô jogando Resident Evil novo aí que saiu. O novo? O novo, da hora. Eu legal. gosto de jogar God of War também, jogo de pancadaria. Eu adoro God of War. Nossa senhora, é legal demais. Red Dead Redemption, um dos melhores Porra, jogos que eu já muito joguei. bom, Brabo. muito bom. Eu Mas jogo de eu vou te tudo. falar, eu não tive paciência pra jogar Red Dead, viu? É isso que é complicado. Porque assim, eu particularmente gosto de jogo de pancadaria, de É que nem poder, eu. de Objetivo, treta, de objetivo. Você vai lá, desce a chega porrada,
porrada, passa de fase. Dessa porrada, mata o cara, próximo. É isso aí. Eu gosto disso aí, por isso que eu sempre gostei de God of War, jogo desde pequeno. Aí eu fui jogar o Red Dead, puta, jogo lindo, botei lá no PC, foi o primeiro jogo que eu botei no PC quando eu montei. Aí eu olhando lá o jogo, não, legal, gente, que grama legal, eu preciso ir na cidade seguinte, sobe no cavalo, Já meia começa hora a perder o cavalo... a paciência. Pô, se fosse pra eu cavalgar meia hora nessa porra, eu pegava um cavalo de verdade. Não, ali eu o começo realismo... a perder, cadê? Quem que eu mato aqui nesse lugar? Nossa, ali o realismo é um jogo pra você jogar com paciência. Não, puta água legal, batendo na pedra aqui, e aí? O mapa, o jogo, assim, bem construído. Só que é o que você falou. Eu, pra fazer live desse jogo aí, eu não pude completar o jogo 100%. Eu fui na história principal. É longo, né? É longo pra caramba. Não, tem um monte o jogo... de side quest, tem um monte de coisa. Se você for fazer 100% desse jogo, eu acho que é papo aí de umas 120 horas de jogo. Nossa é muita senhora, coisa, entendeu? tempo. E na live acaba ficando maçante, entendeu? Se for pra jogar mesmo. Porque não dá pra você... Se eu for jogar só 2 horas desse jogo, eu não vou terminar nunca. Não. Se eu quiser terminar, eu vou ter que ficar muitas horas jogando. Às vezes cansa. Então eu vou medindo, eu vou dosando, assim, sabe? Eu tento terminar os games logo, né? Então agora eu tô jogando Resident Evil lá. Mas o lance é que, assim, não são todos os jogos que eu jogo, porque primeiro que quando lança um jogo, a molecada já fala, ó, Xandão, esse jogo aí tá caro, que os jogos são caros, e não tá tão legal, não compensa jogar. Eu nem jogo, sabe? É bom que o pessoal já te deixa. Eu deixo pra jogar mais jogos que eu sei que a galera mais gosta, assim mesmo. Eu gosto de jogo mais de guerra, de pancadaria, o próprio Resident Evil também. Vou te fazer um convite aqui, então. Eu e o Andras, a gente faz umas lives de jogos aí de vez em quando. Dá o total de 15 pessoas assistindo. Ô, bora! Fãs. Vamos fazer. Vou chamar você pra vir Vamos dia fazer. jogar com a gente. Nossa, bora jogar um God Não, of ele me War. botou... Eu sou medrosa pra caramba, né? Eu não assisto filme de terror. Tenho É mesmo? pavor de zumbi, eu tenho desespero. Nossa. Aí vem essa criatura, vamos fazer uma live, vamos. Você tem que jogar o Resident Evil. Me botou pra jogar aquele jogo. Como que é o nome do jogo, André? Escape Room. Nossa, que desespero. Aquele jogo, apaga a luz, vem os bichos atrás de você, aqueles bichos estranhos. Nossa, eu fiquei agoniada com o jogo. Esse aí é um tipo de jogo que eu nunca joguei na live, porque uma vez que eu fui tentar jogar um desse aí, foi... Nossa, como que chama, cara? Que é um jogo famoso desse aí de terror. Não vou lembrar o nome agora, que tem um gordão satânico que fica atrás de você no jogo lá. Mas eu pensava que o jogo era assim. Eu ia entrar no game, tá, eu ia ter que fugir do bicho, mas eu ia ter que pegar umas ferramentas, ia chegar uma hora que eu ia estompar o bicho, estilo Resident Evil, né? Só que aí eu vi que o jogo era só correr, você só tem que correr do bicho, ficar se escondendo. Mas fiquei era isso aí mesmo, eu fiquei puto. Nossa, porque eu não tomo assustava. susto. Eu assustava. Não, eu assusto com qualquer coisa. Não, vai, pega um dia na minha live que eu tiver vendo um filme de terror, você vai dar risada, vira filme de comédia. É uma Deus, piada. por favor, A molecada gosta de ver filme na minha live. Uma das coisas que eles mais gostam de fazer na live lá comigo é ver filme. A maioria é terror. Eu acho que tem uns beta aí que tem medo de ver sozinho, eles pedem pra eu ficar assistindo. Eu coloco o filme. Não, vira piada, vira piada. O filme vira piada total. Outra coisa. Aproveita pra puxar esse assunto de jogo, porque o Arthur não joga nada. Ele já não é da... Outra coisa. Academia. Ixi, academia é brabo, hein? Nossa, eu tenho... Você comentou que você começou a ir pra academia desde jovem. Como que você te despertou esse Então, interesse? Eu sempre pratiquei esporte, né? Que nem eu já falei, Sim. a infância inteira. Aí chegou uma hora que eu sempre gostei de fazer luta. Aí chegou um belo dia... Eu já gostei que você é do boxe igual eu. Boxe, acho que jiu-jitsu é meio louco. Jiu-jitsu não dá, eu ficar se tentei. agarrando ali. Não, Não boxe, dá. é porrada. Eu gosto. achei beta... Pra mim não dá, né? Não dá. Imagina, se eu tenho meio que essa fobia social de ficar com gente vargando, você imagina... Agarrar, botar a cara no meio das pernas do outro louco, ali, ó. vai tomar no rabo, velho. É soco, acabou. Ou você perde, ou você morre e força e honra. É isso aí. É vitória ou Valhalla. Based. Beleza. Aí eu, tinha lá meus colegas que começaram a fazer boxe. E aí eles falaram, vamos começar a fazer boxe lá, ô Xandão. É bacana pra caramba a aula, né? Aí eu falei, é mesmo, rapaz? Bom, aí fui lá e comecei a treinar boxe. E aí, instantaneamente que eu comecei, eu já gostei. Aí comecei a praticar boxe, mandei bala, comecei a me esforçar nos treinos. Você tinha quantos anos, você lembra? Eu tava aí nessa época com 16, mais ou menos. Uns 16. E aí eu gostei tanto que peguei firme mesmo no boxe. Aí depois de uns 3 meses, o meu professor de boxe falou assim, você tem velocidade, você tem força. Isso é muito bom em você. Só que se você começar a fazer musculação, sua força vai aumentar mais e a sua explosão vai aumentar mais na hora de dar soco. Eu achei isso legal pra caramba. Eu falei, faz sentido mesmo, né? Aí eu comecei na musculação. E no que eu comecei na musculação, eu também já instantaneamente gostei, sabe? Foi um esporte que serviu pra mim. E a partir dali, eu comecei a querer cada vez mais aprender a me alimentar melhor, a gastar essa energia que eu sempre tive, sabe? E me sentir cada vez mais forte e autoconfiante, entendeu? Eu percebi que aquilo
não causava, primeiramente, o impacto físico, era mental. Aquilo me ajudava... Nossa, foi o impacto que eu mais senti quando eu comecei a fazer academia, porque eu sou muito ansiosa. Sim. Nossa, você começa a fazer academia, você dorme melhor, você... Tudo... Você adquire uma disciplina que acaba servindo pra tudo na sua vida. Porque a partir do momento que você vai na academia e você entende que o processo para ganhar massa muscular é difícil demais, você tem que ir debilitando o seu corpo, e debilitar o seu próprio corpo é uma coisa que o seu corpo não quer que você faça, e por isso que você tem que ter tanta disciplina, né, pra se autodestruir, pra voltar mais forte. Isso acaba servindo pra qualquer área da vida, entendeu? Você percebe que nada que realmente traz resultado positivo e bom pra sua vida é fácil. Tem que ter uma disciplina ali, uma vontade real. Sim, e até mesmo pra manter o resultado, porque você demora um tempão pra construir, mas você fica um mês aí e você perde tudo que você ganhou. Exatamente. E aí eu sempre fui muito disciplinado, aprendi a ser disciplinado através disso. Academia, boxe, essa atividade física toda. E você sempre... E desde que você começou a fazer academia, você acompanha fisiculturismo também ou veio depois? Então, é aí que tá. O fisiculturismo, aí quando eu comecei a treinar, eu nem sabia que o Arnold era ex-fisiculturista. Quando eu vi aquilo, eu falei, puta, que da hora. Que legal. Não sabia que ele era... Você achava que ele era só ator? Pô, eu achava muito brabo o filme dele, né? Mas não sabia. Quando eu vi lá na academia, foi a primeira vez que eu vi ele puxando peso daquele tamanho no Mr. Olympia. Eu falei, caramba, eu fiquei impressionado na hora. Louco, falei, que da hora, eu não sabia. Só uma coisa, eu saí, a audiência subiu? É lógico. Então vou embora, então. Por favor, faça essa gentileza. Eita. Faça a gentileza, você tá atrapalhando rapaziada, novo contratado aqui pro podcast, ó. Vai colocar no lugar do Arthurzão aí, ó. Faz a gentileza aí. Ó, aí eu vi lá esse lance do Arnold e achei muito bacana, né? A partir dali comecei a ser influenciado pensando que, pô, tá no meu destino, então. Eu vou querer ser um atleta profissional um dia. Mas aí, óbvio, né? À medida que o tempo foi passando, a gente vai realmente vendo como que funcionam as coisas, né? E o fisiculturismo, no geral, campeonatos, eu nunca fui de acompanhar. Eu nunca tive fanatismo por nada. Eu sou um cara muito sossegado nesse sentido. Eu acho bacana o exemplo de disciplina que os caras dão. Então, por exemplo, antes de treinar, eu assistia vídeos do Arnold treinando pra ver a mentalidade dele no treino, entendeu? É isso que eu achava legal. Não só do Arnold, de outros atletas da época, né? O Frank Columbo, o Lu Ferrigno também. O Frank é o baixinho. Forte o Lô pra caramba. é o gigantão. Ele morreu, né, agora, isso, né? Que fazia o Hulk. É. Cara gigantesco, né? Esse Lu Ferrigno era tão forte que ele pegava essas bolsas de colocar água quente. Sabe aquelas bolsas vermelha escura? Esqueci o nome específico daquela bolsa térmica. Não é bolsa, não sei se é bolsa térmica o nome certo, mas ele enchia aquilo no sopro, velho. Tem vídeo dele enchendo aquilo no sopro, soprando aquilo. E o bagulho chegou ao balão. Ele era muito forte. Ele erguendo carro. Você tem que ver ele pulando corda. Ele treinava boxe também. Ele era assim, o cara era um fenômeno na força mesmo. Era um cara, tipo assim, um super-humano, vamos colocar, né? E era da hora ver esses vídeos, sabe? Pela mentalidade e disciplina dos caras. Mas não ficava acompanhando o campeonato assim, né? Nunca gostei. Uma coisa que eu nunca gostei de fazer, ligar a TV ou o computador e ficar acompanhando o campeonato de tal coisa, sabe? Não, eu só vejo o Mr. Olympia também. Eu torço. O Mr. Olympia, mas ficar acompanhando o campeonato também. Eu torço. Eu tô sabendo, por exemplo, o Ramon, né, que é a referência hoje, vai disputar. Vamos torcer pro Ramon brabo, tudo de bom, só vai, tomara que ganhe. No futebol, legal, quero que o Brasil ganhe também tudo, né? Mesmo sabendo aí da fraude da indústria, eu torço pelo Brasil, entendeu? Mas eu não sou de acompanhar, entendeu? As coisas de ficar ali acompanhando e comentando e tal, eu nunca liguei pra nada disso, sabe? Eu vou mais pelo lance da disciplina. E aí não foi só o Arnold. Aí, como eu tava muito envolvido com boxe, eu virei fã também total do Mike Tyson, que eu não sabia que o Mike Tyson era aquele fenômeno que tinha sido também. Foda. Entendeu? Na minha época, que ele tava, assim, meio que no auge, eu era muito novo ainda. Eu tinha acabado de nascer, então eu não tive tempo de ver isso na televisão acontecendo. E, pô, eu ficava vendo vídeo lá do Mike Tyson treinando, eu ficava reproduzindo em casa os treinos dele, velho. Lá no quarto, treinando boxe, entendeu? Eu ficava fazendo essas coisas. Saía pra correr, não via a hora de treinar. Só alimentação. Naquela época ainda era um tanto quanto escasso de informação no YouTube. E o que tinha de informação não era muita grande coisa. Porque de 2010 pra frente começou a ter um certo boom assim no YouTube pra musculação e outros assuntos, assim, uma galera criando canal pra falar desses temas, sabe? E aí a alimentação foi só depois de uns 4 anos que eu comecei a entender como que eu tinha que me alimentar. Porque até então eu não sabia a quantidade de proteína que eu tinha que comer pra poder ganhar massa muscular. Eu só ficava... Eu fui ganhando peso aos poucos assim, mas meu corpo não ganhava a forma que eu queria. Entendeu? Porque justamente tinha que ter uma alimentação um pouco mais apropriada, sabe? E naquela época não tinha. Naquela época, terminava o treino, ia comer pão com presunto e queijo e achava que era bom. Entendeu? Primeira vez que eu comprei, que minha mãe conseguiu comprar um whey pra mim, né? Com puta esforço, que nunca teve dinheiro pra nada, eu achava o máximo. Eu achava que aquilo lá ia me deixar forte, sabe? Umas coisas assim. Você não sabe... Doido.
Na época você não tinha negócio Não de periodização de treino, nada. de quanto Hoje em dia, de cara, proteína, de carbo, de que você tem que comer. Era... Hoje em dia eu falo pra molecada. Só ia pra academia só. E eu comecei a treinar tarde ainda na musculação. Eu comecei com 17. Eu falo pra você, Eu comecei você com hoje... 17 também. Você hoje, moleque, quer começar a treinar. Se você começa a treinar com 12, 13, 14 anos, com tanto de informação que tem, se você for um cara disciplinado, um moleque sério, bicho, você vai conseguir ter a evolução que eu demorei 10 anos pra ter. Você vai ter isso aí em 2, 3 anos, cara. Porque Sim, é outra com coisa. Hoje, você começar já sabendo é totalmente diferente. Eu, na época, não. Até pra treino também. Não tinha muito... Sabe, a gente fazia o básico, uma coisa que eu aprendi bem, fazer o básico bem feito, sem firula também, entendeu? Hoje, na verdade, também é tanta informação que também tem, assim, um excesso, uma extrapolação também, que a galera começa a inventar coisa que não precisa. Isso confunde também, entendeu? A galera acaba esquecendo do básico bem feito ali, que é o que te mantém firme mesmo, sabe? E depois que eu peguei paixão por essas duas atividades aí, percebi que combinava pra mim, porque eu mantinha uma rotina mais saudável na alimentação, treinava e tinha tempo ainda pra estudar as coisas que eu gostava, jogar as coisas que eu gostava, Tem mais sabe? energia, né? Eu me mantia melhor em tudo, sabe? Isso aí foi excelente pro meu psicológico, pro meu lado espiritual, principalmente também, que o lado espiritual é o que eu mais tenho em conta, né? Eu acho que pra você ter mente e corpo forte tem que ter um espírito também, assim, sabe? Você, não tem como você ter uma mente forte e um corpo forte, seu espírito é esfacelado, voltado pra coisas do mundo, Você é bastante estoico, né? Você acha? Ah, a molecada sempre me perguntou de estoicismo. Eu geralmente falo, pra puta que pariu, sei que sou estoicismo. Eu falo zoando, sabe? Eu falo zoando. Não, é porque eu não gosto dessas coisas prontas, entendeu? Os caras querem te rotular, acham, não, você é estoico. Quando eu comecei na internet, Xandão é o maior red pill. Que red pill, cara? Eu falei, velho. Não, calma, que é estoico é uma coisa. Red Não, é que pill na é época, Não. é que na época que ele começou na pandemia, tava começando o negócio de Tava a explosão de red pill, é isso? Uma hora. ali também, salvo engano. Não, o que eu tô querendo dizer é, o povo tem uma necessidade de tentar te colocar numa bolha. Xandão, você é estoico. Não. Aí depois veio a onda da red pill. Você é red pill? Mas o que é red pill pra mim, cara? É o quê, primeiro de tudo, né? Eu não tem nem definição isso aí também. Hoje em dia virou várzea também, né? Total. Eu sempre achei uma porcaria essas coisas aí todas, né? Mas a galera, sei lá, né? Acho que pelo jeito de falar umas verdades aí, a galera acabava meio que rotulando junto, entendeu? Vinha no pacote. Não, vamos lá. Primeiro, antes do Jim Carrey, a gente tava falando do Netanyahu. Uhum. A questão é a seguinte, cara. Tem o governo hoje que tá mandando em Israel é um governo sionista, certo? Eu venho comentando sobre isso na minha live aos poucos, porque eu sei que não é todo mundo que entende desse assunto aí. Não que eu seja especialista também, tá? Mas enfim, né? Tem Rubão lá no canal Geoforça que fala sobre isso. Tem um monte de gente que tá falando sobre esse governo aí de Israel, que manda nos Estados Unidos. E aí, eu tava falando lá na live comentando o seguinte, né? Sempre falei, rapaziada, Estados Unidos, cara, não tá preocupado com a autossoberania do Brasil, não tá preocupado com os nossos direitos aqui, com família, nem nada. Eles estão preocupados lá com o povo dele, nem com o povo dele, com o governo deles. E o Trump, ele não passa de um fantoche desse governo de Israel. Essa caterva que tá governando lá em Israel agora, eles são pessoas que não gostam do Criador, não gostam de Deus. Eles são anti isso daí. Eles estão preparando o mundo através dessa agenda, do domínio de Hollywood, todas essas agendas satânicas e propaganda, a mídia que eles dominam, para poder fazer a lavagem cerebral e trazer toda essa sequela, esses colaterais que estão surgindo no mundo aí. Isso não é novidade, as guerras premeditadas, tudo isso. Só que, aqui eu tô falando de um modo geral, né? Só que aí o que acontece? Muita gente acha que isso é brincadeira. Muitas pessoas olham para o governo como se fosse, que nem no brasileiro. O governo é o Lula, é o Bolsonaro. Olha lá para os Estados Unidos, o governo é o Trump. Eles pensam que essas pessoas tomam decisões sozinhas, mas é uma mentira. É tudo fantoche, é tudo uma fraude isso daí. Bom, aí eu peguei esse pronunciamento do Netanyahu que mijou na cara do gado, justamente o que eu falei. Ele teve um pronunciamento que ele nem comparou. Ele disse que Jesus Cristo não era nada perante o poder de Gengis Khan, se eu não me engano, né? Ele cometeu uma blasfêmia dessa aí lá, diminuindo brutalmente Jesus Cristo. E ele também falou sobre o Bigodinho, lá da Alemanha. Pode falar? Pode. Da Alemanha nazista, né? Falando que o Bigodinho, ele tá lá no pronunciamento do Netanyahu, que o Bigodinho, ele não queria matar ninguém, ele queria expulsar. Só que aí falaram pra ele, olha, mas se você só expulsar, eles vão apenas sair daí e ir pra outro lugar. E daí o Bigodinho foi lá e perguntou, então o que é pra fazer com eles? E aí falaram pra ele, queima. E a partir dali começou aquela coisa satânica que ele realizou lá, né, na Alemanha.
Só que assim, você fala essas coisas pro pessoal, coisas que hoje você pesquisa facilmente aí você entende, né? Pra quem pesquisa história, hoje com a internet. Mas muita gente, o gado ainda tá muito preso à narrativa do sistema e não acredita, entendeu? Aí o Netanyahu veio com esse pronunciamento, ele mijou na cara do gado, ele falou claramente isso daí, falou sobre o bigodinho, falou sobre, fez essa questão aí de Jesus Cristo, né? Colocando, sim, fazendo essa comparação esdrúxula que ele fez aí, que é uma blasfêmia, né? Pra quem é cristão e tudo. E aí eu comentei na live, eu falei, o que mais vocês precisam pra entender, os que falam que são conservadores de direita aqui do Brasil, que esse povo não tá preocupado com família, com nada. Estão preocupados com a família deles. Mas com a do povo eles não estão nem aí, não. Foi basicamente isso, entendeu? Não era nem sobre o posicionamento dele, era dos vídeos mesmo que estavam vindo de... Que o pessoal tá falando assim, que... Acho que mataram o Netanyahu, estão fazendo vídeo de IA. Aí faz aquele negócio do anel. Aí ele levanta a mão e o anel some. Aí pega um copo de café, o café não cai. Sobre isso. Que é o que o Arthur falou do Jim Carrey também, que o pessoal tava falando disso. Não, então, sobre... Aí... Sobre esse negócio do Netanyahu, é o que eu falo sempre. Que esse negócio de IA, máscara hiperrealista, eu acho o seguinte, se o cara aparece na tela de uma televisão falando a longa distância... Se ele tá de máscara hiperrealista e os caras botam um efeito assim, eu acho que dificilmente você vai saber se o cara é ele mesmo lá ou se pode ser um ator, eu acho facilmente lá. Mas o caso do Jim Carrey não foi isso aí não, aquilo lá foi pegagado. E eu falei na live, eu falei, aquele é o Jim Carrey sim. Só que agora ele voltou com a mente reprogramada. O que aconteceu isso? Porque, o Jim Carrey, sério mesmo, isso não é piada. Você pegar o Jim Carrey nos últimos anos, ele tava descendo a lenha. Hollywood, ele tava soltando a verdade, falando lá dos controladores do mundo. Só que do jeito inteligente que ele é gênio pra fazer humor. Então ele sabia colocar ali, né, de um jeito, assim, engraçado e ao mesmo tempo conciso. Bom, aí um cara que e passou por várias turbulências aí, questão de depressão, né, porque sempre que um ator, um cantor começa a falar coisas voltadas para esse assunto, ele começa a ter uma perturbação na vida dele, perturbação emocional, começa a ficar depressivo, a mídia começa a falar que tá com problema de droga, que tá estranho, a mídia começa a esculachar. Mas até então todo mundo tava falando isso, o Jim Carrey tá desperto, tá metendo a lenha aí nos bambambam de Hollywood. E ele não foi o primeiro a fazer isso. Michael Jackson tava fazendo isso no final da carreira dele também. E entre outros aí que fazem. Só que aí, do nada, o Jim Carrey aparece totalmente amansado. Falando manso. Não tava fazendo as piadas com aquele humor ácido que ele sempre teve pra fazer piada, né? Tudo, daquele jeitão histriônico dele. Quietinho. Inclusive demonstrando uma sensação de prazer ao estar ali, né, naquele ambiente com aquele pessoal recebendo títulos e prêmios de Hollywood, fazendo toda aquela propaganda, né, pró-indústria. A galera achou estranho. Eu falei pra galera, rapaziada, pra mim isso daí não é sósia, não é alguém com máscara, nem nada disso aí não, isso aí é ele mesmo. Eu acho que talvez, na minha ideia, eu acho que é muito fácil pros controladores aí pegar e ameaçar a família do cara e botar ali na linha, entendeu? Fazer uma espécie de reprogramação mental aí. Pra quem não conhece MK Ultra, isso daí existe. O ser humano, se você começa a trazer muito trauma nele, você começa a causar trauma físico, emocional e tudo, seu cérebro ele fragmenta. Eu acho que esses caras aí têm uma certa questão voltada a isso. Olha a Britney Spears, por exemplo, vários surtos que teve aí também durante a vida. O cara que fez o Transformers lá também, o principal lá dos dois primeiros filmes, apresentou o mesmo comportamento. E aí, o que acontece? Eles chegam num determinado ponto, essas personalidades, eles demonstram esse comportamento de lúcidos, começam a criticar todo o sistema do qual eles fizeram parte. Depois eles voltam totalmente manso, com o discurso já pró-sistema, entendeu? Sim. A galera começa a se questionar sobre isso. E eu, dentro de sempre vi sobre esses assuntos aí, sabe? Eu, na minha cabeça, eu tenho muito claro de que existe aí uma elite que manda no mundo. E isso daí não foi o YouTube que me mostrou. Isso daí, quando eu li, quando eu despertei pra fraude política através do livro do Grande Projeto Nacional Dr. Enéas, eu fui buscar outros autores, né, de caráter nacionalista sobre o assunto. Eu fui ler livro de Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, ele tem livros excelentes, ele falava tudo isso daí. Você quer entender como é que o mundo funciona? É só você seguir o dinheiro. E lá no livro ele expunha, ele já falava já sobre as indústrias que mandam, quem tem poder de mando aqui no Brasil, quem é que manda, por exemplo, nesses artistas de Hollywood, toda essa máquina que foi montada para criarem os seus respectivos fantoches, né? E através desse dinheiro infinito que eles têm, porque eles imprimem dinheiro do jeito que eles querem, eles vão financiando isso, empurrando goela abaixo a agenda do sistema para o povo. É por isso que esse pessoal aí aparece assim. Tudo é micaltrado, são tudo mansinho. Aí do nada desperta um, desperta outro. O Michael Jackson, antes de morrer, tava falando lá que o dono da Sony, lá da gravadora da Sony, era um demônio, envolvido com coisa pesada, satânica. Pouco tempo depois, foi de Vasco, morreu. Na última turnê dele, tava lá, começou a mandar o papo reto, foi de Vasco.
Por que os caras falam isso foi de Vasco? De onde vem? Porque Vasco foi rebaixado. Rebaixado, é. É isso? Isso aí. É de futebol? Não, você achou que era de quê? Sei lá, alguma coisa histórica do Vasco da Gama. Não, é porque o Vasco, historicamente, nos últimos tempos, ele foi rebaixado muitas vezes. Aí o pessoal fica falando, foi de Vasco, foi jogar no Vasco, foi ser goleiro do Vasco. Isso tudo que eu tô falando aqui são pedaços pegando assim aos montes e jogando, mas são coisas que se a galera pesquisar hoje tá muito fácil de você entender que existe sim uma grande conspiração mundial acontecendo, e sempre houve isso aí desde a época de que o mundo é mundo. O Éden, o paraíso lá já aconteceu ali. A conspiração, a queda do ser humano. Conspiração significa nada mais do que uma trama. Existe uma trama pra escravizar a humanidade. Eles usam do poder que eles têm pra isso. A princesa Diana foi outra também. Muito sempre falar, isso é conspiração, não sei o que lá. Cara, é só pegar as falas dela antes dela morrer. Ela falava que ela tava com o telefone grampeado, que ela sentia que tava sendo observado o tempo inteiro, que ela tava com uma sensação esquisita de que a qualquer momento podia morrer. Ela falava isso antes da morte dela. Foi lá, morreu, né? Naquele caos que foi lá que o paparazzi seguiu ela, a história oficial bateu no carro dela e matou. Fica a critério do povo, velho. Eu sou assim, entendeu? Eu só acho o seguinte: você pensar que o mundo é de borboleta e de que isso daí que você vê, principalmente na fraude política, que você vê o político fazendo o discurso, você pega o Lula que sobe hoje lá, que ele só fala abobrinha, dá vergonha na gente de ser brasileiro de ouvir ele falar as coisas que ele fala. Se as pessoas não entenderem que aquilo lá é um roteiro, mal feito, por sinal ainda, que ele só tá falando aquilo pra vomitar pro gado e ser aplaudido lá, se as pessoas não conseguem enxergar que isso é um teatro, tudo bem, pô, delas. Pra mim, eu enxergo assim, entendeu? Isso daí é fraude. Manda mais, Deixa eu ver, tem mais aí?